Oi, galerinha do primeiro ano, galerinha conectada, como vocês estão aí em casa? E espero que muito bem. Nós hoje, na nossa aula de arte, vamos continuar a falar das obras e um pouquinho da vida do artista francês Henri Matisse. Nessa aula, a obra que vai nos inspirar é a obra Animais do Mar. Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de cola, de uma folhinha que a professora mandou para vocês, que está escrito assim, ó, Henri Matisse, Animais do Mar, olha lá, e de um pacotinho, na verdade um pacotão que a professora mandou para vocês, também que está com o nome do Matisse. É um pacotinho bem comprido assim, olha, é o maior que a professora mandou. Preparados? Muito bem. Como eu disse para vocês anteriormente, Matisse passou por um período complicado em sua vida, que ele ficou doente e ele parou de pintar as telas, usar as tintas, né? Ele não conseguia mais ficar tanto tempo em pé em frente ao cavalete. E com a ajuda de algumas pessoas, ele coloria os papéis e recortava. A obra que nós estudamos na aula anterior foi uma tapeçaria. Então, é como se fosse um grande tapete decorativo que é usado nas paredes. Na aula de hoje, a nossa obra, que vai ser a nossa inspiração, ela é uma colagem sobre tela. Então, são papéis colados sobre a tela. Com o nome dessa obra, a gente já percebe, então, que trata-se de uma inspiração que veio dos elementos do mar. A gente observa os peixes, as linhas onduladas que representam o mar, a gente vê algas, né? Então facilmente a gente já vê essas características. Matisse também usou o tema do mar em outros tipos de obra. Ele criou tapeçarias e vitrais, que são aquelas as janelas bonitas que a gente vê, por exemplo, nas igrejas. Vamos dar uma olhada então nessas imagens? E aí, vocês gostaram? O que vocês acharam? É interessante ver, né, como o artista ele é capaz de criar elementos em materiais diferentes e numa visão diferente também, porque olha o vitral, é um outro recurso, uma outra ideia completamente diferente da tela. Não é interessante? Muito bem. Mas então vamos para a nossa produção da aula de hoje. Como vocês podem já estar imaginando, nós vamos fazer hoje uma produção somente com colagem. Eu sei que vocês gostam muito, eu tenho lido os recadinhos de vocês e as mães comentam quando vocês gostam, têm a predileção pela colagem. Vocês já estão ficando igual a professora, porque eu também amo uma colagem, hein? Muito bem. Então hoje nós vamos fazer uma colagem com os elementos marítimos e com o material que eu mandei para vocês aí. Dá uma olhadinha no pacotinho. Eu mandei as linhas onduladas, as algas, espirais, retângulos, quadrados e triângulos e até os peixinhos, olha lá. Todos os elementos do fundo do mar que nós observamos também na obra que nós estamos estudando hoje, né? São bem semelhantes o material que eu mandei para vocês e o material que a gente tem aí na obra. Vocês vão criar a colagem do jeito que vocês acharem melhor, mas nós temos que pensar um pouquinho antes de realizar. Observe que nós temos elementos maiores e menores. Então, primeiro, a gente vai colar os maiores. Por exemplo, as linhas onduladas, os quadrados. E aí sim, sobre eles, os outros elementos menores, como os peixinhos e as algas, os triângulos. Essas espirais também são bonitas e olha, vocês podem perceber que na obra também tem. Vai ficar muito interessante porque é muito colorido, assim como a obra do Matisse. Nós falamos também na aula anterior que ele pensava nas cores e alguém pintava para ele, para auxiliá-lo. A questão da seleção das cores e da sobreposição, o que vai colar um em cima do outro, vocês também já sabem, nós falamos isso lá naquela aula de colagem do Picasso. Eu não posso colar a mesma cor em cima da outra, não é mesmo? Porque senão não vai aparecer. Então, pensar na cor, pensar na seleção da imagem e como compor isso tudo. Lembrando que a folha de vocês, ela está
assim em pezinha. Então vocês têm as laterais para explorar. A alga às vezes pode sair aqui do ladinho ou até assim em cima. Isso tudo são coisas que vocês vão pensar, porque hoje vocês são os matices, os artistas. Mas para deixar aqui uma dica, vou mostrar o meu que eu também fiz. Olha lá. Tá vendo? Eu organizei então primeiro as linhas onduladas que ocupam bastante espaço. Olha lá, os quadrados atrás, retângulos, quadrados, e aí eu coloquei alguns peixes em cima. Olha que legal quando eu coloco cores uma próxima da outra. Tá vendo? O amarelo se destaca muito no roxo, então eu tenho que pensar sobre isso. Uma cor sobre a outra, como isso vai transformar na minha obra ainda, vai deixar a minha obra ainda mais bonita, mais atrativa. Tá vendo? Não é legal? Tudo isso a gente aprende com a colagem, com a aula de arte. Parece muito simples, mas quanta coisa você vai pensar e vai aprender hoje, não é? Muita coisa? Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Eu volto para mais uma aula do Matisse. Preparem as tesouras porque vai ter muito mais. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!